Olha, pessoal, infelizmente a notícia não é boa, hein? O Talibã, grupo fundamentalista islâmico, vem dominando cada vez mais áreas do Afeganistão e já está cercando Cabul, que é a capital ali do país, e promete uma transição pacífica de governo, ou seja, o governo afegão vai sair ali do poder para entrar o Talibã como nova forma de poder político. Por que isso está acontecendo? De onde que o Talibã tira tanto dinheiro? De onde que o Talibã surgiu? E por que os americanos estão retirando suas tropas se o Talibã ainda representa um grande perigo para a região? Se vocês querem entender um pouquinho mais sobre o assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para vocês se manterem sempre bem atualizados, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Não esquece também, galera, momento final, né, revisão para geografia, para os seus vestibulares, Enem e tal, concursos. Link aqui na descrição, curso completinho de Geografia e Atualidades. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, galera. O que acontece, ó? Primeiro que a gente tem que entender da onde que vem o Talibã, né? O Talibã, ele é um grupo fundamentalista, ou seja, que une Estado e religião, basicamente que prega a Sharia, né? Ou seja, que pega que a lei do país tem que ser baseada no Alcorão. E claro, com uma interpretação extremamente reacionária do Alcorão, porque o Alcorão, ele é um livro sagrado que foi escrito, galera, há séculos atrás, todo na forma de poemas, poesias e tal. Então você pode interpretar de 35 mil maneiras diferentes. Eles vão fazer a interpretação, claro que convém para eles. Mesma coisa, né, com a Bíblia, a Torá, tal, existem várias interpretações diferentes que você pode fazer acerca disso. O Talibã, ele foi bastante financiado pelos Estados Unidos, por incrível que pareça, no final da década de 80, porque existia muito medo que aquela região, né, o Paquistão, o Afeganistão, tivesse uma expansão do socialismo soviético. Então os norte-americanos, eles financiavam grupos fundamentalistas nacionais ali para expulsar a influência dos soviéticos. Só que, claro, não é que o Talibã, nossa, como eu gosto dos Estados Unidos, como eu sou antissocialista. Eles são contra qualquer tipo de intervenção estrangeira. Então, com esse apoio dos americanos, depois que a União Soviética não representava mais perigo, acabou a Guerra Fria, eles acabaram criando milícias ali de poder, né? Acabaram dividindo o poder com o governo afegão, algumas áreas controladas pelo Talibã, pelo governo afegão e tal. Fato é, galera, que quando a gente teve o atentado em 2001, né, o 11 de setembro de 2001, foi dado, né, que o Osama Bin Laden foi o principal responsável e os Estados Unidos ficou morrendo de medo, porque quem me atacou foi a Al-Qaeda, beleza, onde está a Al-Qaeda? Não sei. Então os Estados Unidos foi lá e separou o mundo em eixo do bem e em eixo do mal. Quem fazia parte do eixo do mal, um dos países, era justamente o Afeganistão. Até porque o Talibã se recusava a contribuir com investigações com os Estados Unidos para fazer uma captura do Osama Bin Laden, que tinha sido responsável pelo atentado. Então os Estados Unidos foi lá e fez uma intervenção nos Estados Unidos, no Afeganistão. Para quê? Para eliminar o Talibã e, claro, colaborar com uma possível investigação para a captura do Osama Bin Laden, que depois foi capturado, né, tal, enfim, ou não, né, teorias da conspiração, tal, mas que foi capturado. Fato é, galera, que recentemente perdeu um pouco a lógica essa invasão americana no Afeganistão. Os Estados Unidos, ele já gastou mais de $1 trilhão nessa guerra, que é considerada a guerra mais longa que os Estados Unidos está fazendo parte, tá? O Afeganistão não representa grandes anseios econômicos, uma potência econômica com petróleo, etc. Não é uma rota de passagem super importante para os Estados Unidos, não. Para a China, talvez, já falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo, tá? Não é uma rota de passagem tão importante, não representa tantos interesses geopolíticos. Diferentes, por exemplo, do Iraque, né, que os Estados Unidos lá em 2003 invadiu para tirar o Saddam Hussein, diferente das manobras geopolíticas do Irã e tal. Eu sei que é triste falar isso, né? Mas o mundo ocidental, a OTAN, os Estados Unidos, qualquer grande império, ele só vai interferir numa região se significar algum tipo de importância econômica para eles. Se não, dane-se, tá, se matem, não tem problema nenhum. Nossa, eu faço uma notinha ali criticando, olha só, tô muito triste o que está acontecendo, mas na prática eu não faço nada. Por exemplo, a gente está vendo, galera, que Myanmar está ali com uma questão de uma ditadura militar, tem uma perseguição dos budistas contra as minorias muçulmanas, né, os Rohingyas que ali atuam. O Iêmen é um país que passa uma guerra civil gigantesca e isso pouco é comentado pela mídia. Por quê? Porque a importância econômica, infelizmente, é muito pequena. É triste, mas é verdade, né? Então, já no governo, na verdade, o Obama tinha prometido, o Trump ele conseguiu fazer um acordo com o Talibã, falando que Talibã, ó, não que a gente se goste, né? Sabe que a gente não se gosta muito. Tentei eliminar vocês, tudo tal, beleza. Só que se a gente precisa tirar as tropas do exército americano aqui, ó, guerra muito longa, muitos gastos, sem grande interesse. Quando a gente retirar as nossas tropas, vocês vão querer reconquistar as áreas que vocês tinham conquistado antes da nossa intervenção, porque o governo afegão não tem a mínima força para conseguir competir com os talibãs, tá? Só que vamos fazer um acordo? Você não pode se aliar a grupos terroristas. Grupos terroristas que os Estados Unidos considera terrorista, claro, né? Al-Qaeda, ISIS, né? O Estado Islâmico e tal. O Talibã falou, beleza,
E aí os Estados Unidos começou a retirar suas tropas. Não retirou tudo, né, com o Trump, mas o Biden, quando assumiu, continuou com a mesma política, ou seja, vamos retirar as tropas, e já tirou praticamente tudo ali do Afeganistão. O Talibã, como é muito mais poderoso, principalmente que participa, galera, existem gravíssimas denúncias de desvio ali de dinheiro com tráfico de drogas, tráfico de armas e financiamento de outros países, como por exemplo Paquistão, algumas suspeitas sobre a Rússia e um possível conchavo com a China, por incrível que pareça com a China, e olha que com a China a situação é complicada, hein? Por quê? Porque o Talibã, claramente, ele é contra todo mundo que oprime muçulmanos, né? É bastante nacionalista, não intervencionista, tudo tal. E a China tem um campo de concentração, ou de reeducação, como eles chamam, contra os uigures, ali no noroeste do país. Mesmo assim, o Talibã, de maneira estratégica, sabe que é importante fazer parceria com a China. E a China sabe que é importante fazer parceria com o Talibã. Por quê? A China tem um plano, né, chamado Nova Rota da Seda, que pretende construir ali ferrovias, gasodutos, oleodutos e infraestrutura em troca de apoio geopolítico. E o Afeganistão está bem no meio, né, dessa nova Rota da Seda. Então, com o Talibã controlando, a China teria que negociar com o Talibã. O Talibã já considera que a China pode ser um parceiro importante e a China também considera que o Talibã pode ser um parceiro importante, tá? Esteja bem claro. Nossa, professor, então a China apoia esses grupos, né, militaristas, horrorosos, tal. Da mesma maneira que o Mike Pompeo, por exemplo, figura importante durante o governo Trump, disse que os talibãs eles eram totalmente possíveis de fazer um governo pacífico no Afeganistão. Pois é, tá? Ou seja, miguezaço, né, galera? Só para tirar as tropas e não gastar mais dinheiro com aquela região. Fato é que, assim que os Estados Unidos for tirando as suas tropas, está tendo o avanço do Talibã, e esse avanço do Talibã está obrigando, inclusive, o Biden a mandar mais 5.000 tropas, não para combater o Talibã, mas tirar de maneira segura alguns membros ali, né, ocidentais, tradutores, alguns militares que ainda sobraram para tirar de lá, e deixar o governo afegão se ferrando com o avanço do Talibã. O Talibã, que tem uma política, de novo, né, bastante isolacionista, fundamentalista, que tem algumas coisas de não respeito a liberdades individuais. Imagina, por exemplo, um jovem que nasceu no Afeganistão em 2003, hoje o cara está com seus 18 anos, né? Pô, bom de fazer conta e tal. 18 anos. E vai ter que viver num país agora com uma nova interpretação extremamente reacionária do que seria o mundo muçulmano, percebe? Então vai ser difícil para conseguir se readequar, principalmente nas grandes capitais, principalmente nas grandes metrópoles. E com esse avanço do Talibã, já chegou inclusive em Cabul, que é a capital, né? E por isso que eu falei que promete fazer uma transição pacífica, ó, eu não quero matar ninguém e tal. Na verdade, eles já prometeram que todo mundo que não se readequar à cultura oriental, ou seja, quiser preservar a manutenção, os costumes ocidentais, vai morrer, tá? E já falaram isso para a BBC, inclusive. Mas eles estão tentando fazer de uma maneira mais pacífica a questão ali. Então, professor, o que você acha que vai dar disso? Para vocês perceberem como as coisas mudam no meio do caminho, enquanto eu estava editando o vídeo, eu tive a notícia que, na prática, o presidente do Afeganistão ele já fugiu do país, né? Então, tudo que eu estou especulando com vocês, que o Talibã realmente vai reconquistar, tá mais que claro que vai acontecer, tá? Então, confere aí o finalzinho do vídeo. Na prática, o Talibã ele vai conseguir dominar, ele é muito mais poderoso que o governo afegão, ele dominando, ele vai conseguir estabelecer negócios com outros países, com outros estados, que por incrível que pareça, não consideram o Talibã como um grupo terrorista, e leia-se aí, desde China até Rússia, até Estados Unidos, por interesses de não intervenção, poupar gastos militares, e infelizmente quem vai mais sofrer é a população local, que vai ter que conviver com uma interpretação muito mais pesada, machista, reacionária, do que é o mundo muçulmano. E esteja bem claro, hein? Não é que todo islâmico pensa dessa maneira. É que existem alguns islâmicos existem algumas pessoas radicais. E essas pessoas radicais vão interpretar o islamismo de maneira radical, tipo cortar a mão, etc. É uma interpretação assim mais radical do mundo muçulmano. Não pode estudar, né? A Malala, por exemplo, ela foi perseguida pelo Talibã, né? Tomou um tiro ali, por causa da Malala, foi no Talibã mesmo. O que é bem triste para a população local. E vai continuar acontecendo, desde que isso não afete as potências ocidentais, economicamente falando. Enfim, dane-se a população local. Beleza, pessoal? Deu para entender toda essa história aqui que está rolando no Afeganistão? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Beijos, abraços e